Você tem fé? Claro, padre. Será que pode um homem viver sem fé? Mas será que a sua fé, ela começa só no domingo e na segunda-feira ela passa? Será que você tem fé para rezar o rosário na madrugada com o Instituto Hesed, fica firme rezando, logo em seguida você vem para a escola de formação e talvez à tarde toma uma decisão sem pensar em Deus e sem pensar nas coisas de Deus? Essa formação hoje é para que a gente aprenda a ter fé e que a fé envolva toda a nossa vida e que essa fé nos gere esperança. Seja bem-vindo à nossa escola de formação, Imitação do Sagrado Coração de Jesus. Eu sou o Padre Emanuel Maria, do Instituto Hesed. Para mim é uma alegria acompanhar com Jesus a você, imitando o coração dele. Nós começamos aqui no capítulo 15 do livro 2, a palavra é de Jesus e é dirigida a você. Filho, quando eu vivia entre os homens, admiravam-se e enchiam-se de pasmo ao ver-me tratar a todos e a cada um com tão grande simplicidade. Então, antes de falar da fé, vamos falar da simplicidade com que Jesus tratava as pessoas. Olha o que ele diz: mas isso era o segredo do meu coração. Sendo ele simples, amava a Deus e nesse amor tudo incluía. Ele amava a Deus e incluía tudo no amor dele. Por isso, filho, os homens vinham a mim espontaneamente, a fim de expandir os corações na minha presença. E aí ele pede: aprende, filho, a santa simplicidade em relação ao próximo. Então, essa virtude da simplicidade é uma virtude muito cara ao coração de Jesus. Ele amava estar com as pessoas simples e essa simplicidade tem a ver com a gente não julgar temerariamente as pessoas, com a gente não ter duplicidade de coração. A gente chama isso de hipocrisia. E Jesus está falando aqui da verdade que deve transbordar do nosso coração em cada momento da nossa vida. E essa simplicidade, ele diz aqui para a gente ter cuidado com o juízo temerário. Vamos ver o que Jesus coloca. Ser, portanto, simples ao ver e considerar os atos do próximo e não dividas o teu coração julgando temerariamente. O que é o juízo temerário? É quando você, vendo uma situação e não tendo todos os elementos, já determina um veredito. Se coloca como um juiz do Supremo Tribunal do teu coração. E esse Supremo Tribunal determina tudo sobre todo mundo. Aconteceu isso com cada um de nós, talvez muitas vezes. Aconteceu isso comigo. Conto para você algo que aconteceu alguns anos atrás. Estava lá no Instituto, em Fortaleza, e de repente me encontrei com uma irmã. É uma irmã que sempre tinha sido gentil, cordial, cortês. Só que nesse dia eu cumprimentei a irmã, santo dia, irmã, e tudo. E a irmã passou como se eu não tivesse existido. Passou, como dizem as pessoas no Nordeste, passou batido. E eu, quando vi aquela situação, fiquei pensando assim, mas meu Deus, e agora? Essa situação estranha, e comecei no coração a julgar essa irmã. Julguei, condenei, no meu coração disse, olha, essa irmã está sendo muito dura, muito agressiva, vi os fatos por causa de um simples passar batido. E eu julguei temerariamente a irmã. Foi um pecado muito sério que eu cometi. Não falei com ninguém, mas no meu coração julguei e condenei a irmã. Pecado não precisa necessariamente manifestar, porque existem pecados que acontecem só no coração. E aconteceu assim. Isso foi logo de manhã. Quando foi no final da tarde, sem nem estar falando sobre isso, de repente uma outra irmã me disse assim, irmão, reza pela irmã fulana. Aí eu disse, o que houve? Ela disse, olha, ela hoje recebeu a notícia logo cedo, no início do dia, de que a avó dela havia morrido de repente à noite. E ela não teve tempo nem para se despedir da avó, e a avó era a pessoa que ela mais amava no mundo, era a pessoa que tinha cuidado dela, a pessoa que tinha se dedicado por ela, era a pessoa que ela mais amava e ela está tão triste. O senhor pode rezar por ela? Respirei fundo e disse, posso.
E depois eu dei a volta e falei, viu? Que juízo que você fez da irmã. A irmã estava triste com uma notícia a mais difícil da vida dela, que a pessoa que ela mais amava tinha morrido, sem ela poder nem se despedir, e você julgando mal, como se a irmã tivesse coisa contra você. Será que a gente não aconteceu isso em várias vezes da nossa vida? Que a gente fez esse juízo temerário e não teve a simplicidade para julgar bem? Jesus vai ensinar todo o passo a passo. Acompanha aqui o que ele diz no ponto 3 desse capítulo 15. Quem te constituiu o juiz do teu próximo? De onde vem o direito de condená-lo? Como ousas reprovar aquele que meu coração protege? Alguém que deves amar com afeto fraterno e que talvez seja melhor do que tu aos meus olhos. Alguém que Jesus diz que é melhor para ele do que nós mesmos. E às vezes a gente julga cada uma dessas pessoas. Olha, esse capítulo é muito interessante porque ele vai dar várias dicas para cada um de nós. Ou venha sê-lo por toda a eternidade. Não tens desculpa, filho. Ao julgar o outro, acabas condenando a ti mesmo, pois julgando sem fundamento, tornas-te culpado. Então, uma vez, São Felipe Neri, estavam do lado dele as pessoas julgando outra pessoa, e São Felipe Neri, ele detestava o juízo temerário. E ele falou, olha, cuidado que vocês estão julgando a essa pessoa e o crime de vocês pode ser muito pior do que o deles. Todo mundo ficou em silêncio e começou a pensar. Ele irou-se com relação a isso, e às vezes a gente julga e condena os outros, bate no tribunal com o martelo na mesa do nosso coração e diz, ele é culpado, é muito culpado, e esquece disso. Olha o remédio que Jesus vai dar. Presta atenção no passo a passo. Não confundas sugestão com suspeita, nem suspeita com julgamento. A sugestão é uma instigação do inimigo. Quantas brigas, discussões, falta de paz no coração acontece por causa de suspeitas que a gente traz no coração. O inimigo vai e joga no seu coração. Ela fez isso porque tem inveja de você. Ah, mas ela fez isso porque ela queria tudo e a pessoa fez aquilo desviando o caminho. Vamos supor, duas cunhadas. Eu falo muito de cunhadas porque pode ser que aconteça em alguma família aí, né? Uma cunhada acabou marcando um compromisso e depois teve que desmarcar porque aconteceu outra coisa e a outra cunhada fala, isso ela fez porque o diabo soprou no ouvido, ela fez porque está com inveja de mim, e começa a criar no coração uma suspeita que foi inspirada pelo inimigo de Deus, e essa suspeita parece que no coração é uma certeza. Quantas vezes cada um de nós, depois dessas suspeitas que parecem certezas no nosso coração, depois de uma conversa com a pessoa, ou depois de um fato novo, ou depois de uma pessoa que falou conosco, a gente percebe que tudo aquilo foi ilusão do diabo. Acontece ou não acontece com você? Continua Jesus. A sugestão é uma instigação do inimigo. Como não depende da vontade, não há culpa quando não se lhe dá consentimento. A suspeita consiste em considerar algo como provável, com base em indícios leves ou duvidosos. É uma suspeita, mas não tem nada de firme, algo leve ou duvidoso. O julgamento, por sua vez, é afirmar e crer como certo algo que se considera suficientemente fundamentado. Assim, quando há motivo justo e razoável para suspeitar ou julgar, não há culpa nem temeridade. Por exemplo, se eu vejo alguma coisa acontecendo, vejo numa situação, uma noite escura, uma mulher passando sozinha na rua e de repente 2 homens olham para ela, conversam um com o outro, começam a apertar o passo, atravessam a rua para seguir aquela mulher. Aí a gente, claro, deve perceber, meu Deus, parece que eles estão indo assaltá-la. Se a gente pode fazer alguma coisa, se a gente está, por exemplo, de carro, dá uma buzinada para a mulher correr, faz alguma coisa, olha, isso é algo que a gente precisa fazer. Aí Jesus está nos exortando com relação a isso. Não há culpa nesse sentido.
Assim, quando há motivo justo e razoável para suspeitar ou julgar, não há culpa nem temeridade, mas se faltar o fundamento, mas a pessoa não percebe essa ausência, o erro é invencível e não há culpa. Agora, Jesus ensina. Entretanto, se tens responsabilidade sobre outras pessoas, não só é lícito, mas necessário suspeitar diante de sinais prováveis de culpa, para que possas, com prudência, prevenir o mal. Aqui, a gente está falando algo da nossa vida. Um papai, uma mamãe deve ver o comportamento do seu filho estranho, seu filho ficando mais quieto, começando a usar roupas pretas, começando a ficar mais triste. Olha, é dever do pai correr e ver isso. Um chefe de uma empresa que vê os números caindo, vê os números ficando baixos, vê as coisas sem caminhar e aos poucos não consegue perceber que aquilo é defeito, que precisa ser ajeitado. Então, isso é algo que precisa ser feito e precisa ser olhado claramente. Olha só o que diz aqui Jesus. Ademais, filho, sejam quais forem os sinais, palavras ou atos notados no próximo, procura dar-lhes a interpretação mais favorável. Desculpa-o se houver motivo para isso. Em caso contrário, corrige-o com advertência caridosa ou sinal de reprovação, contanto que a prudência o permita e daí se espere seguro efeito. Aqui a gente lembra, por exemplo, do Padre Pio. Uma vez comentavam com o Padre Pio de uma pessoa que tinha feito algo muito sério e era público isso que tinham feito. O Padre Pio olhou para aquela pessoa, Padre Pio que lia os corações, tinha esse dom extraordinário, olhou para a pessoa e fala: mas será que você tem noção de como ele foi tentado? Do quanto aquele homem lutou antes de cair? E você tem noção que se você fosse tentado como ele, talvez caísse muito mais fundo? Olha só. Quantas vezes, e eu digo isso como sacerdote, nós somos seres humanos como outros qualquer. E é um fato, e é um fato real, que os sacerdotes são de fato muito atacados pelo demônio, porque imagina que um sacerdote é um canal da graça, é como um cano, e por meio dele a graça de Deus é derramada nos sacramentos da igreja. O padre que confessa, o padre que celebra a Santa Missa, o padre batiza, assiste matrimônio como diácono, o padre é um instrumento da graça de Deus, e por causa disso, cada padre é muito atacado pelo diabo. E às vezes o povo de Deus é tão rápido em criticar o padre, é tão rápido em apontar o dedo, sobretudo quando um padre tem alguma falta, alguma coisa. Olha, será que as pessoas suportariam as tentações que aquele padre está suportando e ficariam firmes? Será que conseguiriam ficar firmes no Senhor? Então, é algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que prestar atenção e prestar atenção com todo o cuidado para a gente não julgar temerariamente. É importantíssimo rezar pelos padres. E aproveito e pergunto para você, você tem rezado pelos padres? Tem se lembrado de oferecer sacrifícios por ele? Aí aqui Jesus, ao passar por isso, ele fala de outra característica que não é da simplicidade, que é a dissimulação. Não sei se você teve esse costume, quando era criança, eu tive ótimos professores de literatura que insistiam e cobravam que a gente lesse os livros de literatura que eram colocados. Eu sempre gostei muito de ler, para mim não era sacrifício. Certa vez eu li o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, um dos maiores escritores da nossa literatura brasileira, considerado talvez o mais reconhecido. E lá no Dom Casmurro tem aquela personagem Capitu, e o Bentinho sempre estava na dúvida se ela tinha traído a ele ou não. E no fim, no livro não se tem essa certeza, e quem lê o livro pode tomar partido do Bentinho ou da Capitu. Não se sabe se de fato o Ezequiel era filho do Bentinho ou era filho do Escobar, ninguém sabe. Mas por que eu estou lembrando isso? Porque Machado de Assis, quando ele descreve a Capitu, ele diz que ela tinha olhos de ressaca, que atraía a ele, não ressaca de beber e no outro dia passar mal, mas a ressaca do mar, que arrasta tudo consigo.
e ele chamava ela de oblíqua e dissimulada. Essa palavra sempre me vem como olhos dissimulados. São olhos que mostram, mas não querem dizer. O que é isso de uma pessoa dissimulada? Jesus vai falar aqui, olha. Não dividas com a língua o coração, como faz o mundo que, contentando-se com a aparência, tem a insensatez de gloriar-se na arte de fingir e de dissimular. A gente precisa ser verdadeiro, ser o mesmo com todos. Dia desses, eu fico me lembrando das histórias e acho graça. Dia desses, uma senhora que tinha muita dificuldade com a sua nora. E essa nora é uma pessoa muito boa, mas era uma pessoa que acabou casando com o filho dela e ela tinha um pouquinho de ciúmes daquela nora, mas era uma nora muito boa. Mas era uma nora mais reservada, mais pronto. Mas era uma pessoa ótima. E a irmã dessa nora era uma pessoa simpaticíssima com os de fora, mas ela tinha uma personalidade narcisista. Então, dentro da família, ela era terrível. E essa sogra começava a falar com o próprio filho, por que você não casou com a outra, que era tão simpática, que é tão agradável? Olha, aquela é agradável com os outros de fora, mas dentro de casa era o terror. Meu Deus, era terrível. O que é isso? É duplicidade. A gente deve ser os mesmos em todos os lugares. Quem nos vê deve ver que a gente é o mesmo e está lá juntos. Olha lá o que diz Jesus, que teus lábios expressem o que há de reto em teu coração. Mas isso não significa dar voz aos movimentos desordenados das paixões. Esses não devem ser manifestados. Pelo contrário, precisam ser dominados e silenciados. Não apenas exteriormente, mas também no íntimo. Olha lá. Ser o mesmo com todos. A verdadeira e santa simplicidade é afável, bondosa e constante. E aí pede para ser simples nos atos, e Jesus fala isso, que todo o teu comportamento exterior revele a pureza e a sinceridade do seu coração. E aí Jesus pede para que a gente não tenha esse coração dúplice, um coração que fala uma coisa e faz outra. Jesus corrigiu os fariseus sobre isso, chamava-os de fariseus hipócritas, lembra? Duro, Jesus fala, sepulcros caiados. O que tem dentro do sepulcro? Cadáver, cheira mal, mas de fora branquinho, caiado, com cal, para parecer que é uma coisa, mas não é. Cuida, filho, para que ao buscar a simplicidade, não caias aqui na imprudência. A verdadeira simplicidade é pura, porque é santa, e é santa também porque é prudente. Então aqui Jesus disse, sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. E claro, a gente não deve abrir o coração para qualquer pessoa, a gente sabe disso. Aquilo que não serve para edificação comum ou não é de interesse geral, não o comuniques a ninguém, a não ser a mim e àqueles que me representam. Então, a gente tem que aprender isso. Certa vez, São Francisco de Sales estava ouvindo uma roda de conversa e ouviu uma pessoa falar mal de outra pessoa. E as pessoas olharam todas para São Francisco de Sales esperando que ele fosse dar uma correção. Isso é um absurdo, isso fere a Jesus, não podemos falar mal das pessoas. Mas São Francisco de Sales, ele era tão sereno, tão fino, tão caridoso, que ele simplesmente mudou de assunto. Naquela hora ele falou assim, olha, e começou a falar, não sei quantas vezes a gente faz isso, quando a gente não quer falar da coisa, alguém faz uma pergunta e a gente fala assim, nossa, mas tem chovido, o frio chegou, não é? Olha só que coisa. Nossa, você tá vendo aquele passarinho? Você sabe qual que é o nome dele? E pronto, desvia. Foi isso que São Francisco de Sales fez. Desviou o assunto tranquilamente, depois chamou aquele que tinha falado mal a sós, e, ao invés de corrigi-lo duramente, disse, você faltou com amor, porque falou mal daquela pessoa, longe da presença dela, para alguém que não poderia corrigi-lo. Falar de algum defeito para alguém que pode corrigi-lo, você tem que fazer. Por exemplo, você está na sua vizinhança, viu o filho da sua vizinha tentando roubar um carro.
ele é um adolescente, você, claro, tem que falar para a mãe dele, olha, cuidado, porque teu filho estava tentando roubar um carro. Ela, a mãe, vai poder resolver essa situação, pelo menos tentar começar a resolver a situação. E assim a gente começa a entender a importância de viver a simplicidade. É isso que Jesus fala aqui. Agora, depois da simplicidade, nós passamos para o outro momento da nossa formação que fala da fé. Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, julgas que encontrarás fé? Eu conheço isso, claro, está lá em Lucas 18, mas ele continua, não uma fé qualquer, porém uma fé viva, ativa e fervorosa. E ele aqui fala com toda a fineza de Jesus, mas fala de forma para a gente ficar com vergonha. Olha o que diz ele. Assim me reconheceram todos os elementos deste mundo, as coisas inanimadas. Reconheceram-me os céus ao enviarem uma estrela, por ocasião do meu nascimento. Reconheceu-me o mar a oferecer-se transitável a meus pés. Reconheceu-me a terra quando tremeu durante a minha paixão. Reconheceu-me o sol quando ocultou os raios de sua luz em sinal de pesar pela morte do seu Criador. Reconheceu-me o próprio inferno quando mostrou ser impotente para atacar, sem permissão minha, sequer ínfimos animais. E finalmente quando restituiu os mortos que retinha cativos. Então, até os seres inanimados reconhecem Jesus. E nós temos fé? Você tem fé? Claro, padre. Esses dias eu me lembrei de uma história que aconteceu. O cearense é um povo de muita fé. Não sei se você já esteve no Ceará, comemorei lá quase 20 anos, experimentei a fé dos cearenses. E um dia a gente estava conversando, eu e o irmão Luiz Maria, sobre a fé. Em nossos momentos de recreação, estávamos conversando e a gente em Fortaleza e nas nossas casas espalhadas, mas sobretudo em Fortaleza, a gente vai ao Ceasa pedir doação para os nossos irmãos pobres. A gente vai sempre toda segunda e quinta, passamos a manhã lá no Ceasa, chegamos lá antes das 6 da manhã e vamos embora só depois do meio-dia, 1 hora, e vamos de cada banquinha, aquelas verduras que não são mais vendidas porque estão com pequenos defeitos, a gente recolhe e leva para casa para tratar e distribuir para as famílias carentes. Atualmente, mais de 1000 famílias que a gente cuida todo mês lá em Fortaleza. E aí, numa dessas idas, era um domingo, e eu conversando com o irmão Luiz Maria, a gente falou sobre a fé, e aí, no dia seguinte, foi ele o escalado para ir lá ao Ceasa pedir a doação. Depois ele chegou no recreio, na parte da segunda-feira à tarde, a gente estava com um momento de recreação na hora da refeição, e ele começou a rir e falou assim, que ele perguntou para um homem lá no Ceasa, meu filho, você tem fé? E ele, como bom cearense, disse, levantou os braços, valha-me Deus, um homem sem fé não merece existir. Olha aí, ó. Então, falou do jeito dele, valha-me Deus, um homem sem fé não merece existir. Mas como é a sua fé? De que modo você vive a sua fé? Olha o que Jesus diz, ele dá 3 graus para a fé. O primeiro grau de Jesus, aqui no ponto 3 do capítulo 16, é crer em mim, que falo pela igreja, e viver em estado de graça. Esse é o primeiro ponto da fé. Então, aqui Jesus já começa lá no alto. O primeiro grau da fé é acreditar nele e viver em estado de graça. Olha só, aqui já é uma advertência. A gente já falou sobre a graça de Deus no início dessa semana. Como é importante conservar o estado de graça. Paulo VI disse que a maior proteção que alguém pode ter durante a vida contra Satanás é estar em estado de graça. Lembrei aqui de uma história, a gente trouxe certa vez para dar testemunho para nós um ex-satanista, o nome dele é Zachary King, tem aqui no nosso canal inclusive o testemunho dele, é um testemunho muito impactante. E ele disse que ele conseguia, com os feitiços dele, já que ele era um alto sacerdote da seita satânica dele, ele conseguia fazer feitiços de morte para pessoas. E aí, uma vez ele fez e ele falava com a pessoa, olha, prepara que hoje ainda você vai morrer. E acontecia. Mas uma vez ele falou com uma pessoa, prepara que você vai morrer. Ele fez o feitiço tremendo dele e logo em seguida a pessoa ficou um pouquinho doente, mas não aconteceu mais nada. E aí ele perguntou para um outro sacerdote,
Por que eu consegui matar várias pessoas, mas dessa vez eu não consegui com o meu feitiço? Olha o que disse essa pessoa. Porque essa pessoa está em estado de graça e o feitiço não conseguiu atingi-la. Entendeu? A força do estado de graça. Esse é o primeiro grau da fé que Jesus está dizendo. Bem-aventurado aquele que escuta a igreja, una, santa, católica e apostólica. Quem a escuta, a minha escuta, e permanece no caminho da verdade que salva. Quem se recusa a ouvi-la, torna-se como pagão e publicano. Então, Santo Ambrósio diz sobre a igreja que a barca da igreja é agitada pelas ondas, mas permanece firme, porque, claro, Deus é o seu sustento e sustenta a barca da igreja até o fim. Esse é o primeiro grau da fé, mas olha o segundo grau que Jesus diz. O segundo grau da fé é que todos os seus atos voluntários, tanto interiores como exteriores, sejam animados por princípios da fé. Olha só, então, por exemplo, você que vai dar uma faxina no seu banheiro, chegou sábado de manhã, o dia da faxina, você vai fazer aquilo amando a Deus e oferecendo aquele ato comum, como todo mundo dá a sua faxina no sábado de manhã, vai fazer isso como um ato de fé. Ou você que é um funcionário que vai cumprir a sua tarefa, mesmo que não tenha ninguém te vendo. Você vai cumprir a sua tarefa perante Deus do jeito que você tem que fazer, por amor a Jesus Cristo, porque Ele inspira a você atos de fé. Olha que impressionante isso. Olha que poderoso isso, que a fé entrou nos seus atos, mas há ainda um terceiro grau da fé, que é o que ele chama de fé pura. A fé pura é o terceiro grau da vida de fé. Quem chega a esse estado, movido por fé perfeita, vive de modo inteiramente sobrenatural. Lembra quando São Paulo disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim? Então, essa pessoa vive de modo sobrenatural. Eu estava lembrando daquilo que Santa Teresa d'Ávila diz, por exemplo, na Sétima Morada, que ela estava disposta a permanecer com Jesus e morrer 1000 mortes. Quem diz isso é quem está unido a Deus. Ou, por exemplo, São João da Cruz, eu anotei aqui, quando ele diz, daquele cântico espiritual, ó noite que me guiaste. Ó noite, aliás, no cântico espiritual, não, na noite escura, ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, porque ele diz que a união da alma com Deus se dá na fé pura, a fusão de corações, do nosso coração com o coração de Deus, se dá na fé pura. Então, esse é o terceiro e mais alto grau da fé. Então, aquilo que disse o nosso feirante lá do Ceasa, que, valha-me Deus, né? Um homem sem fé não merece viver, mas o primeiro grau da fé já é viver em estado de graça, segundo Jesus aqui no nosso livro. O segundo é que ela entre nos seus atos e depois é a fé pura da união com Deus, que a gente deve buscar aqui nessa terra. E aqui, no final desse capítulo tão especial, ele tece um louvor tão especial para a igreja. Olha o que ele diz. Antes disso, Jesus diz, ó Deus, ser supremo, que não podeis enganar nem ser enganado, creio firmemente, quem diz isso é o discípulo, creio firmemente tudo o que propondes à minha fé por meio da vossa Santa Igreja Católica. Vós a instituístes como guarda, testemunha e intérprete da doutrina que salva, e a sustentais com a vossa proteção, para que as portas do inferno jamais prevaleçam contra ela. Ele continua, ó Igreja una, santa e católica e apostólica, virgem, esposa de Jesus, Filho de Deus, que está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tendes seu nome gravado na fronte e sobre os braços, qual selo divino, milagre manifesto e perene. Olha que bonito ele dizendo sobre a igreja, quem não vos conhece está privado da razão, quem vos não ama não tem coração. Quem não vos ouve merece ser tido na conta de infiel, ó Igreja una, santa, católica e apostólica. Mãe amantíssima, mãe amabilíssima, quem não vos tem por mãe, não tem Deus por pai. Cara nos é a pátria, cara a família, cara a vida, porém incomparavelmente mais cara, sois vós, ó minha mãe
ó Igreja Divina. E aqui, esse capítulo fala de forma muito bela sobre a Igreja. Enquanto eu me lembrava disso, eu me lembrava que grande garantia que a gente tem de permanecer na barca de Pedro, na barca da Igreja. Quando Santa Teresa estava para morrer, Santa Teresa, ela disse, aquela que foi recolhida como a sua última frase: enfim, morro como filha da Igreja, disse a grande doutora, que foi perseguida, inclusive pela Inquisição, perseguida dentro e fora da sua congregação, dentro e fora da Igreja, de todas as formas. Chamavam-na de louca, chamavam-na de andarilha de Deus, chamavam-na de tudo quanto podia ser chamado. E ela permaneceu firme na Igreja, a grande Teresa. E ela disse: morro como filha na Igreja. A fé que nós vivemos deve transbordar num último dom que Jesus fala aqui ao contemplarmos a sua vida aqui nessa terra, que é o dom da esperança. E essa parte da nossa aula é belíssima, porque ela fala daquilo que o nosso coração deseja. O nosso coração deseja, anseia o céu. E para isso tem a esperança que está aqui. Ela é uma âncora. Eu sei que você talvez tenha enfrentado já uma crise no casamento. Talvez você já tenha visto alguém que enfrentou uma enfermidade grave. Eu estou gravando esse curso, essas aulas da nossa escola de formação, mas ontem eu tive um grande presente de Deus. Eu gravei algumas aulas aqui em Piracicaba, fui a Rio Claro para poder celebrar a Santa Missa lá no santuário. E depois um senhor me pediu, muito desesperado: vem visitar o meu amigo que tem câncer, padre. E ele está nos últimos dias, os médicos dizem que não há mais o que fazer. E vem ajudá-lo, vem visitá-lo, vem fazer uma oração. E eu fui visitar esse homem. Que escola, meu Deus, que escola ontem à noite. Um homem preso a uma cama, com um câncer já com metástase espalhado no corpo. E ele olhava para mim e falava da esperança dele em Deus. Ele não tinha mais esperança humana, mas falava da esperança dele em Deus e de como ele queria lutar até o fim. Por amor à esposa dele, por amor aos filhos dele, ele queria lutar. Por amor àqueles que ele amava, ele queria lutar e oferecer, porque ele tinha esperança que a enfermidade dele não era em vão, mas ela tinha um propósito. Às vezes a gente reclama tanto e não tem esse dom da santa esperança. É o que o Senhor está falando aqui. Vinde a mim, todos tende confiança, pois eu não rejeito o que recorre a mim. E ele diz: filho, a esperança é a âncora da vida. Como a âncora prende o navio no mar, assim a esperança prende a mim com firmeza no coração. É para o homem alimento, diz Jesus, que lhe estimula o coração. Todavia, a esperança mundana, incerta e fútil, ilude e se desvanece. Aquela que o povo diz: ei, vai dar certo. Oh, vai dar certo, viu? Vai dar certo. Aí a pessoa responde assim: já deu. Vai dar certo, já deu. Essa é uma esperança humana. A pessoa brinca: vai dar certo, já deu. Não, a verdadeira esperança é naquele que garantiu: eu não vos deixarei órfãos. Aquele que garantiu para a gente: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É nele a esperança, diz. A esperança divina, porém certa e imóvel, apoiada em minha palavra infalível, sustenta a alma esperançosa e remunera-lhe a perseverança. A primeira, que é aquela esperança: ei, vai dar certo, só produz temeridade ou desânimo. A segunda, uma elevação do espírito humilde e constante. E aqui, como ele fez com a fé, ele também dá 3 graus da esperança. O primeiro é muito interessante, olha o que diz ele. O primeiro grau na vida de esperança consiste em aguardar com segura confiança a eterna felicidade e os meios de alcançá-la pelo socorro divino. Ou seja, filho, sendo infinita a minha misericórdia, ninguém deve desesperar nesta vida. E Jesus diz algo muito sério. Pecado horrível é o desespero. Crime sumamente injurioso ao meu coração. Você já tinha pensado
que o teu desespero é um pecado? Será que você já se confessou de ter ficado desesperado? Às vezes a gente fala da boca para fora, eu estou desesperado. Você tem noção quão sério é uma pessoa ficar desesperada? Desesperada é sem esperança. Jesus fala que a gente deve confiar nele. E essa esperança, no primeiro grau, é saber que ele dá todo o auxílio necessário para nós. Tem uma imagem muito bonita, que é a imagem da Mãe da Divina Providência. Essa imagem está numa igreja lá em Roma, e é uma mãe, uma imagem belíssima pintada, uma mãe que tem nos seus braços o menino Jesus, é a Virgem Maria que tem o menino Jesus nos braços, e ele está lá deitadinho no colo de Nossa Senhora, nos braços dela. E a mãe contempla o seu menino. Nas mãos da mãe, a pequena mãozinha. E Jesus está lá no colo dela, abandonado, feliz, porque o coração dele está junto com o coração da mãe. Essa é uma imagem da esperança que a gente tem aqui no primeiro grau, mas Jesus continua. Qual que é o segundo grau da esperança? Consiste em confiar plenamente na minha providência, sábia e amorosa, mesmo em meio às incertezas e adversidades. Depois de fazer tudo o que está ao seu alcance, com reta e sincera vontade, o homem deve abandonar-se inteiramente a mim. Às vezes a gente faz tudo e ainda fica desesperado. Se você fez a sua parte e fez o que você podia, agora resta confiar. A gente diz sempre, a gente deve fazer o possível, e o impossível quem faz é Ele, é Deus. Olha o que Jesus diz. Filho, quando os acontecimentos não correm segundo os teus desejos, não te deixes abater pelo desânimo, porém toma coragem e recorre ao meu coração. Nele sempre hás de encontrar o coração do melhor dos pais. Nele acharás compaixão, socorro e bondade inesgotável. Nem tuas misérias devem diminuir tua confiança em mim. Quanto mais te sentires miserável, tanto maior motivo tens para desconfiar de ti e confiar em mim. Olha, a gente percebe que a gente não é muito bonzinho, não. Que a gente faz as coisas erradas, que a gente não consegue dar um passo muito bom em direção a Jesus. Porém, se Jesus está conosco, se Jesus nos ajuda, e essa é a maior verdade da nossa fé cristã. Foi Ele quem disse, eis que estarei convosco. Então, você fez a sua parte, não se desespere, continua confiando nele. Esse é o segundo grau da confiança, da esperança, mas há ainda o terceiro grau. Escuta o que Jesus te diz. E por isso, finalmente, o terceiro grau na vida de esperança consiste em que a alma, mesmo diante de grandes obstáculos e dificuldades de toda espécie, confie totalmente em mim, com perfeita esperança, ainda que não veja, senão pela fé, o modo como será libertada. E aí Jesus diz aqui, olha que passagem, ânimo, filho, o que tu temes? Deus está contigo, sê corajoso, procede confiadamente, adianta-te com intrepidez. Está aqui Josué 1:9. Vamos pegar aqui a Sagrada Escritura para ver o que o Senhor diz por meio desse livro tão especial. Olha, Josué 1:9, o que ele disse para Josué. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Isso é uma ordem. Jesus deu uma ordem e essa é a ordem do terceiro grau da esperança. A gente confia nele e a nossa confiança em Deus é extraordinária se a gente deixar ele fazer. Ânimo, filho, que temes. Deus está contigo. E olha o que ele continua. Se para onde quer que te voltes, te parece deparar com um abismo sempre mais profundo, conserva-te em meus braços, permanece sobre o meu coração, resignando-te a tudo. Quando finalmente estiveres extremamente livre de toda própria confiança e expectativa, e humanamente falando te julgares perdido, então maravilhosamente encontrarás a ti mesmo e a mim, a ti salvo e a mim presente. A partir desse instante, filho, eis que novas coisas te acontecerão.
Tua esperança será ao mesmo tempo heróica e suave, e tua confiança em mim repleta de consolação, e a tua paz será perene. Estava me lembrando aqui de São João da Cruz. Eu fui ordenado no dia dele, tenho um grande amor por esse santo. Imagina um santo que buscou fazer a coisa certa, que buscou viver unido a Deus, porque ele queria uma vida mais austera. Ele quis, junto com Santa Teresa, reformar a ordem carmelita. Isso foi mal interpretado e os seus próprios irmãos, os freis carmelitas, pegaram a São João da Cruz e colocaram numa prisão. Já pensou? Ele ficou muitos meses preso num cárcere estreito, escuro, sem poder celebrar, sem poder viver os sacramentos. Lá em cima uma janelinha escura, e lá ele escreveu a poesia mais linda do mundo, que é o Cântico Espiritual. Ele escreveu lá uma história de amor entre a alma e Deus. Ele escreveu a poesia católica que eu, para mim, considero a mais bela de todos os tempos, escrita num cárcere, porque a esperança estava com ele. O que você tem vivido de dificuldade na sua vida, que precisa encher de esperança? Qual é a provação que bateu à porta do teu coração? Recentemente eu estava conversando com um homem que agora se tornou meu amigo. Eu estava conversando com ele e ele estava me dizendo, eu tinha conhecido há pouco e perguntei assim, o senhor é casado? Ele disse, sim, sou casado. E eu perguntei, mas o senhor tem filhos? Ele sorriu e falou assim, um pouco resignado, tenho uma filha no céu. Eu falei com ele, e eu vou rezar para que haja mais bebês e que você e sua esposa tenham filhos. Essa esperança cresce no coração de cada um de nós. Se essa dor bateu à porta dele, ele ama a esposa dele, a esposa ama ele, e o drama da infertilidade ataca muitos casais, e a dor é tremenda, mas a gente sabe que Deus não abandona aqueles que Ele ama. Deus está com eles e Deus está com você nessa sua luta. Fica firme na esperança, o seu filho vai sair dessa situação de pecado. A sua filha vai sair dessa tristeza, dessa angústia. Você vai vencer essa luta unido a Ele. Fica firme com Ele. Jesus te ama. Ele faz renascer a esperança do teu coração. É isso que Jesus está falando nesse capítulo. E ele pega aqui o exemplo da Sagrada Escritura. Pela esperança, minha mãe obteve de mim o primeiro milagre público. E fala de Nossa Senhora lá nas bodas de Caná. A hemorroíça foi libertada de sua enfermidade. Lembra? Ela tocou a orla do manto de Jesus e foi libertada. Olha o que Jesus está dizendo. Pela esperança, a cananeia obteve consolo e alívio em sua aflição. Embora sua fé e confiança fossem postas à prova, cresceu-lhe a fé. Confiou ainda mais e rogou-me com maior instância. Aqui, pela esperança de Jesus, o cego Bartimeu recuperou a vista. Cheio de confiança, suplicava-me em altas vozes. Ao passar, ele falava ao coração. Pela esperança, Lázaro, lembra aquele Lázaro que era pobre, cheio de feridas? Pobre, indigente, coberto de úlceras, repelido pelo rico opulento, perseverou santamente no sofrimento. Como é que alguém persevera no sofrimento se tem esperança em Deus? Que mais direi, diz Jesus, ninguém, havendo confiado em mim, foi confundido. Por isso, filho, deixa o temor, abandona minha confiança, entrega-te na vida e na morte ao meu coração. Eu encerro essa aula de hoje com uma história impressionante que a gente já contou no nosso Exército de São Miguel, e eu tive a honra e a graça de conhecer a Dona Ellen, lá de Verdelândia, no norte de Minas, que contou esse testemunho de viva voz para mim quando eu estive há poucos dias lá na Diocese de Janaúba para a consagração da Diocese a São Miguel com Dom Roberto. Foi inesquecível o momento. E pouco antes de começar a Santa Missa de consagração, eu encontrei com a Ellen, ela me procurou e falou assim, padre, eu sou aquela mulher da bomba que não explodiu. Eu, é mesmo? Ela me contou tudo de novo, parece que eu estava vivendo tudo de novo. Ela estava com seu esposo e os filhos, e ela vivia em cima de um banco. E de repente, eles estavam lá, era noite, de repente eles viram uma movimentação e entenderam que lá embaixo estava, porque eles falavam alto,
que eles iam explodir o caixa para poder roubar aquele dinheiro. E ela, naquela hora, só podia ter esperança em Deus. O que você vai fazer? Ela tentou ligar para a polícia, mas não conseguiu completar a ligação, não tinha. E aí, a única pessoa que ela conseguiu falar foi com a sogra dela, que falou com ela para ficar firme na esperança. E ela ouvia eles batendo, quebrando a porta, de repente entrando. Depois ela ouviu os barulhos deles batendo. E aí ela ouviu um barulho de alguém abrindo, como se fosse espalhando. E aí ela juntou o esposo, os filhos no quarto e começaram a rezar com a esperança em Deus. Permaneceram firmes, rezando. E de repente, silêncio. Ela pensou, vai explodir agora e a gente vai morrer. Eles estavam literalmente em cima do banco. E aí ela ficou em silêncio, rezando. Passaram-se vários minutos e ela disse que foram os minutos mais longos da vida dela. De repente, toca o telefone e é alguém chamando ela. Pode descer, desce logo, porque eles foram embora e a polícia já está chegando e está mandando evacuar o prédio. Ela saiu e aí a polícia fechou o quarteirão e tal e começaram a ver o que tinha acontecido porque não houve explosão. E aí depois um dos policiais chegou e falou com ela, sabendo, essa notícia chegou a ela, que a bomba não tinha explodido, e aí o policial disse assim, Deus deve amar muito os donos dessa casa, porque esses eram inexperientes. E eles colocaram uma quantidade de dinamite tão grande que poderia explodir tudo ao redor. Só que eles não sabiam direito como fazer e o pavio foi caminhando e antes de explodir parou numa distância pequena assim e não explodiu. E ela guarda lá o pavio até hoje, dessa explosão que nunca houve. O que você tem lutado que tem sido tão difícil? Pega a esperança firme no Senhor e fica junto com Ele, porque você, junto com Ele, vai vencer. Eu tenho certeza que algo dessa formação falou ao seu coração. Deixa logo o seu like para que essa formação chegue a muitos corações. Compartilha esse vídeo e fala, olha, você precisa aprender a ter esperança. Veja essa formação, compartilha esse vídeo com quem precisa chegar lá para ouvir essa formação também. E eu te vejo semana que vem. A gente começa uma continuação dessa formação agora, acompanhando Jesus no mistério da sua paixão, ou seja, no amor que Ele tem por nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.